Unidade temática geometria, dando continuidade, né, ao nosso curso de BNCC. E nesses últimos vídeos nós estamos falando sobre cada unidade temática trazida pela BNCC, tá certo? Então a gente vai falar agora sobre a unidade temática de geometria, certo? E vamos ver o que é que essa unidade temática ela vai trazer para a gente, olha só. A geometria envolve um estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento, tá? Um conceito bem simples, né, do que a gente já conhece, né, que a parte da geometria ela vai envolver exatamente o mundo físico e diferentes áreas de conhecimento. E mais uma vez, ó, ele coloca como resolução de problemas, tá certo? É só uma coisa antes de a gente ir para aqui próximo tópico, eu lembrei de uma questão que foi caída na banca IGEDUC. E ela falava assim, que é possível a gente dar uma aula de geometria, né, sobre determinados assuntos sem fazer uso de instrumentos, como régua, como uma trena, como os instrumentos que a gente utiliza para dar uma aula de geometria, né, compreender os conceitos geométricos. E essa questão ela é verdadeira, certo? Ela está no PCN, tá ok? Só lembrei dela agora porque alguém tinha me perguntado e eu lembrei dela, tá certo? Nessa unidade temática, estudar posição e deslocamento no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais, pode desenvolver o pensamento geométrico, né? Como é importante, gente, a gente explicar para os nossos alunos e fazê-los ter acesso a essa unidade temática, né? Para que eles desenvolvam esse pensamento geométrico, né? Ou seja, as figuras planas, as figuras espaciais, como essas figuras elas vão se deslocar no espaço, em formas, né? Então é importante que o nosso aluno ele desenvolva esse pensamento geométrico. E esse pensamento ele vai ter a sua importância na investigação de propriedades, nas conjecturas, na produção de argumentos geométricos convincentes, né? Para nós somos professores de matemática, pelo menos onde eu estudei, a parte de geometria, as disciplinas de geometria eram muito exigidas, né? Que a gente compreendesse as demonstrações, compreendesse toda a forma como aqueles conceitos foram construídos a partir da geometria não euclidianas e não euclidianas, né? Então é importante que a gente faça com que o nosso aluno desenvolva também esse pensamento geométrico, né? Considerar o aspecto funcional que deve estar presente no estudo da geometria, ou seja, nas transformações geométricas e, sobretudo, nas simetrias. Mesmo porque a gente, a todo instante, ao nosso redor, nós estamos rodeados de figuras geométricas, de formas geométricas, né? As ideias matemáticas fundamentais associadas a essa temática são principalmente a construção, representação e interdependência, né? A interdependência que há entre um conceito geométrico e outro, tá? Entre as figuras planas e as figuras espaciais, né? Essa interdependência que há entre eles. O que é que se pede nos anos iniciais? Que o aluno ele identifique e estabeleça pontos de referências para localização e deslocamento de objetos, certo? Né? Até aquelas competências do SAEB, né? A primeira competência é isso, saber o aluno ter o entendimento da localização. Tem muitas questões em relação a isso. E os nossos alunos muitas vezes não compreendem não, tá? Não sabem se localizar, né? Seja em questões na própria vida. Espera-se que o aluno eles construam representações de espaços conhecidos e estime distâncias, né, usando como suporte mapas em papel, tablet ou smartphones, croquis e outras representações. Espera-se que eles indiquem características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, né? Essas duas formas aqui tão importantes. Associem figuras espaciais e suas planificações e vice-versa. Nomeiem, comparem polígonos
por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e ângulos, né? Que eles saibam diferenciar o que é um vértice, o que é um lado, o que é um ângulo. Quando chegar lá nos anos finais, que eles identifiquem as diagonais, ângulos internos, ângulos externos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da manipulação de representações de figuras geométricas planas em quadriculados, ou no plano cartesiano, com recurso de softwares e geometria dinâmica, né? Veja que nos anos iniciais exige-se do aluno todos esses conceitos, todos esses elementos, mas de uma forma mais branda, né? E de forma também com outros recursos que eles possam utilizar e visualizar, né, de forma muito tranquila todos os elementos da geometria, né, seja nas suas figuras planas ou espaciais, nas formas geométricas tridimensionais ou bidimensionais. E nos anos finais, o que é que vai se esperar do aluno? Que ele consolide, né, e amplie as aprendizagens realizadas na etapa anterior, que nessa etapa ele deva enfatizar também as tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações ou reduções de figuras geométricas planas, identificando-se os elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver conceitos de congruência e semelhança, né? Veja que já estamos dando aqui um passo além, né? Já estamos saindo somente aquela identificação de formas geométricas e estamos levando os nossos alunos a produzirem essas transformações, né? Identificando esses elementos e introduzindo, né? Desenvolvendo, melhor dizendo, as ideias de congruências e de semelhança, né? Esses conceitos devem ter destaque nessa fase do ensino fundamental, de modo que os alunos sejam capazes de reconhecer as condições necessárias e suficientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes, e que saibam aplicar esse conhecimento para realizar demonstrações simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio importante, que é o raciocínio hipotético dedutivo. Veja que a geometria está contribuindo de forma muito significativa para o conhecimento de outras áreas, né? Principalmente o raciocínio, porque a partir do momento que o aluno ele pensa e ele começa a demonstrar, né, a partir dessas ideias de congruências, de semelhança, ele consegue desenvolver aí também o seu raciocínio lógico, né? Principalmente o raciocínio lógico hipotético dedutivo. Outro ponto que merece destaque é a aproximação da álgebra com a geometria. Já falei, acho que em aulas anteriores, né? Desde o início do estudo do plano cartesiano, né, por meio da geometria analítica, as atividades envolvendo a ideia de coordenadas, já iniciada no ensino fundamental nos anos iniciais, podendo ser ampliada para contexto de representações no plano cartesiano, como representações de sistemas de equação do primeiro grau, com duas variáveis, né? Articulando para isso conhecimentos decorrentes da ampliação do conjunto numérico e suas representações na reta numérica, né? É impressionante como os alunos eles não conseguem compreender e desenvolver esses sistemas de equações, né? A geometria não pode ficar reduzida a mera aplicação de fórmulas e cálculos de área e volume, nem a aplicações numéricas imediatas de teoremas, sobretudo relações de proporcionalidade em situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas secantes ou o do teorema de Pitágoras, tá? Então, a gente não pode simplesmente, mesmo que o estudo da área de áreas e volumes, né, de perímetros, ele seja importante, mas o professor ele não pode ficar preso somente a esses conceitos e a aplicação de fórmulas, tem que avançar, né? E aí vai perpassar por onde? Por todos os teoremas, seja o teorema de Tales, o teorema de Pitágoras, as relações de proporcionalidade que vai existir nos feixes de paralelas, as relações que existem entre uma reta secante, uma reta tangente, em relação a uma circunferência, certo? Então veja que a parte da geometria ela é muito ampla, né? E muito importante também. A equivalência de áreas, por exemplo, já praticada há milhares de anos pelos mesopotâmios e gregos antigos, sem utilizar forma, permite transformar qualquer região poligonal em um quadrado com a mesma área.
É o que os gregos chamavam de fazer a quadratura de uma figura. Isso permite, inclusive, resolver geometricamente problemas que podem ser traduzidos em uma equação do segundo grau, né? Em relação à equação do segundo grau, a BNCC ela traz esse conteúdo como muito importante, porque traz muitas habilidades também, né? Não somente em relação às equivalências diárias, mas também lá aos produtos notáveis, né? Ela faz essa relação dos produtos notáveis com as equações do segundo grau. Infelizmente, os nossos livros didáticos eles têm pecado muito nisso, né? Em trazer, de certa forma, desordenado os conteúdos, e que é necessário que a gente fique muito atento, né, ao livro didático que a gente escolhe, para que ele não fuja totalmente daquilo que a BNCC está propondo, tá? E é isso, tá, gente? O que a gente precisa saber nessa unidade temática foi dito, né? Tá aqui. Lembrando que aqui nós temos conceitos relacionados à BNCC, certo? A Base Nacional Comum Curricular, não as outras teorias, porque o nosso curso aqui ele está totalmente voltado para a BNCC, tá certo? Então, até a próxima aula, a gente se encontra na próxima com a unidade temática Grandezas e Medidas. Até mais!